Olá, tudo bem? Eu me chamo Helenice Miguel e hoje eu vim fazer um vídeo para você, meu amigo, minha amiga que está passando pelo deserto, né? Pelas provações na sua vida, na caminhada com Deus. Diga superar e o principal para que você não perca a sua fé. Aconteça o que acontecer, não perca a sua fé. Que uma hora, mais cedo ou mais tarde, esse deserto passa, o silêncio de Deus acaba. Você pode ter certeza absoluta que nada na vida, na caminhada com Deus, é para sempre. Ela tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado para acontecer na minha e na sua vida. Deus ele tem um propósito com tudo. Você pode ter certeza absoluta que quando esse propósito for cumprido, as pessoas falam que a nossa vida ela é uma grande escola, e é verdade. Você olhando na luz da palavra de Deus, a nossa vida é uma escola sim. Você pode ter certeza que Deus trabalha com a pedagogia. E quando nós nos deparamos, quando nós somos apresentados ali, eu vou falar de uma maneira bem simples, nós somos apresentados para uma determinada situação, Deus ele quer que nós sejamos aprovados naquela situação. E como ocorria na escola, quando o aluno ele não conseguia superar aquela matéria, aquela situação que era apresentada no decorrer ali do ano escolar, o que acontecia? Ele era reprovado e voltava para o começo. A vida com Deus é exatamente igual. Quando Ele nos apresenta uma situação, quando Ele nos apresenta uma determinada provação ali, Ele quer que nós sejamos aprovados. E se nós não nos empenharmos em saber o que Deus quer conosco naquela situação, o que acontece? Nós vamos ser reprovados e nós vamos voltar novamente. Já reparou que tem certas pessoas que têm ciclos na vida dele, que eles vivem acontecendo, ciclos ruins, a pessoa parece que não vai, a pessoa não evolui na vida, a pessoa não melhora. É por isso, é a pedagogia de Deus. Deus te apresenta uma determinada área que você tem que vencer, que você tem que superar aquela área ali, um pecado que Deus quer que você supere, que você vença, um vício que está te levando à destruição. Mas enquanto você não conseguir superar aquela determinada situação, você não vai ser promovido para um outro estágio da sua vida. Com Deus é do mesmo jeito. Só que Deus ele é honesto. Deus ele não aprova ninguém sem a pessoa ter merecido ser aprovado. Deus não passa ninguém de fase, Deus não leva a pessoa para um nível espiritual mais alto se a pessoa não merece aquele nível. Você pode ter certeza absoluta. Se você errar, se você for reprovado 10 vezes numa situação, você vai continuar repetindo aquela situação. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, primeiro sente, ore, fica um pouco em silêncio. Tente entender de Deus o que Deus quer com você naquela situação. Tente buscar de Deus o que Deus quer que você mude, melhore ali. Já reparou que tem, por exemplo, a pessoa que tem o pecado da ira, ele precisa se controlar, ele precisa domar o leão que tem dentro dele. Já reparou que de em tempos Deus traz uma pessoa para poder afrontá-lo? Aí você fala, mas isso vai ocorrer para sempre? Não. O dia que ele conseguir vencer o pecado da ira, aquela provação se afasta e ele vai conseguir superar, vencer esse vício de pecado, esse vício de personalidade. Mas enquanto ele não conseguir vencer esse pecado, essa personalidade forte, ele vai ser provado e assim vai a vida inteira. Se for conseguir superar esse desvio de conduta, ele vai ser aprovado. Quando ele conseguir domar o leão que tem dentro dele, ele vai ser aprovado. Mas enquanto ele não conseguir superar esse vício, aquela situação vai se apresentar para ele todos os dias. A nossa vida é da mesma forma. Tem certas situações que vão ser colocadas diante de nós rotineiramente, continuamente, até nós conseguirmos vencer aquela situação, vencer aquele vício, vencer aquele pecado.